Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia 6 de dezembro, e vamos à nossa reflexão diária aqui para o nosso dia de segunda-feira, 6 de dezembro. Vamos lá. Pedindo aqui uma orientação, uma mensagem para todos vocês, e a carta ela já veio. Aqui essa carta ela fala devagar, né? E quando ela vem, assim, se a gente observar essa carta, oi, bom dia, Alexandra. É uma tartaruga, né? E a tartaruga, normalmente, quando a gente pensa nela, a gente pensa em algo devagar, né? Algo que vai bem lentamente. Então, essa carta, ela tem essa conotação, né? Usando a nossa sabedoria para ir devagar e não com pressa. Quando a gente quer acelerar as coisas, normalmente a probabilidade de errar é maior, né? Tudo bem, e você? Então vamos lá. Desaceleração. Então essa carta ela fala é o tempo de desacelerar, tá? Então vamos ler aqui a mensagem e depois a gente reflexiona sobre ela. A meditação é uma espécie de remédio. Seu uso será apenas passageiro. Quando você tiver aprendido a qualidade, não precisará praticar mais nenhuma meditação em particular, pois a atitude meditativa que deverá permear todos os cantos de sua vida. Andar é zen, sentar-se é zen. Qual será então essa qualidade? A pessoa passa a andar de maneira vigilante e alerta, alegremente, sem metas a atingir, centrado no amor, deixando-se fluir. E o amor e o caminhar é despreocupado. A pessoa senta-se com amor, alerta, vigilante, desinteressadamente, sem estar buscando alguma coisa em especial, mas apenas desfrutando a beleza de sentar-te sem fazer nada. O quanto isso é relaxante e repousante. Depois de uma longa caminhada, você se sente à sombra de uma árvore. E a brisa vem e o refresca. A cada momento é preciso que a pessoa esteja bem consigo mesma, não empenhada em melhorar, cultivando alguma coisa, praticando alguma coisa. Andar é zen, sentar-se é zen. Falando ou em silêncio, movimentando-se ou em repouso, a essência está à vontade. A essência está à vontade. Esta é a ideia-chave. A essência está à vontade. Essa é a afirmação-chave. Faça o que quiser, mas no âmago mais profundo permaneça à vontade, frio, calmo e centrado. O cavaleiro de arco-íris é um lembrete de que, exatamente como a tartaruga dessa carta, nós também levamos conosco a nossa casa, aonde quer que vamos. Não há necessidade de apressar-se, não é preciso procurar algum abrigo em nenhum outro lugar. Mesmo quando mergulhamos nas profundezas das águas das emoções, podemos manter-nos abrigados em nós mesmos, imunes a dependências. Há um momento em que você se prepara para deixar de lado quaisquer expectativas que tem cultivado a seu próprio respeito, ou a respeito de outras pessoas. Prepara-se para assumir a responsabilidade por quaisquer ilusões que possa ter estado carregando. Nessa hora não há necessidade de fazer nada, bastando repousar na plenitude de quem você é neste exato momento. Se os desejos, esperanças e sonhos estão se tornando vagos, tanto melhor. Seu desaparecimento está abrindo espaço para um novo clima
de tranquilidade e de aceitação das coisas como são. Você irá sentir-se capaz de dar boas-vindas a esse crescimento pessoal, de uma maneira que nunca esteve antes ao seu alcance. Desfrute a sensação da diminuição do ritmo, de se aproximar do repouso, de reconhecer que você já está em casa. Né? Então essa carta, ela é muito, muito sábia, inclusive acho que é por isso que eles usaram a tartaruga, né? Porque ela vem falando pra gente que a sabedoria, né, não é acelerar as coisas, não é ter mais, não é ter antes, não é ter, né? A sabedoria é a gente realmente viver o momento, né? É desacelerar a vida, porque a gente está num mundo muito acelerado ultimamente, né? As coisas tem que ser tudo para ontem, é tudo muito dinâmico, né? E as pessoas acham que o mundo realmente vai acabar, né? Porque essa ânsia de querer que as coisas aconteçam tudo naquele determinado tempo faz com que a gente perca os detalhes, né? E que a gente muitas vezes não hajamos com sabedoria. Porque a pressa é inimiga da perfeição, né? E quando a gente não dá um passo depois do outro, né? A gente não consegue perceber todo o percurso, porque é tudo muito rápido, né? Então essa carta, ela vem pedindo hoje pra gente ter paciência, pra gente saber que o caminhar, a gente está indo na direção de algo que vai trazer a nossa estabilidade, mas tudo leva um tempo, né? Então, às vezes é importante você sentar, né? Olhar ao redor, apreciar o que você está vivendo, o momento, né? Seja lá qual for, e ver o aprendizado dali, ver o que tá aquele ambiente, aquele lugar, aquela situação tá querendo te passar, né? Então não adianta apertar ali o botão para poder as coisas irem rápido, né? Isso é viver de ansiedade, né? Eu sempre falo que essa carta ela me remete muito ao presente, tá vivendo no presente, né? Ao contrário das outras, que é igual a essa, tá vivendo muito lá no futuro, né? Na ansiedade de querer que as coisas aconteçam fora do tempo. Então é importante aqui vocês pisarem no freio hoje, né? Ter paciência, pensar antes de fazer as coisas, pensarem antes de agir, né? Realmente observar as coisas como elas estão. Observe o seu corpo, que é a sua casa, né? Aqui a mensagem falava, para que a pressa, se você está indo com a sua casa, né? Então assim, quando a gente entende isso, que a nossa casa tá com a gente não precisa de segurança em lugar nenhum. A gente entende que tudo está dentro de nós, tudo somos nós. Então a gente para de procurar as coisas fora, né? A gente para de procurar as coisas externamente, que as coisas externas só vão preencher um vazio que você tem dentro, né? Então você vai ter que curar esse vazio dentro para que nada de fora tenha que preencher nada, porque você já vai estar completo. Então aqui a reflexão, né, é para a gente começar a encher a nossa taça devagar, né, e ir colocando nela realmente consciência do que realmente a gente quer. E não fazer as coisas aceleradas e depois a gente falar assim, nossa, eu devia ter feito diferente, né? E vem um arrependimento de não ter pensado, de não ter usado a sabedoria aqui da tartaruga, que para ela vai devagar porque ela leva a casa dela, né? Então se ela quer descansar, ela entra dentro dela e tudo está protegido, está bem. É o que temos que fazer, começar a entrar dentro de nós. Olhar dentro de nós o que a gente pode ter ali de crescimento, né? De consciência mesmo do que como que a gente está atraindo as coisas para nossa vida, certo? Aqui eu vou tirar aqui uma mensaginha do oráculo dos mestres pra gente ver aqui. Nossa, caiu várias. Eu vou aceitar.
porque pode ser que tenha aí mensagem para mais pessoas. Vamos ver aqui as mensagens. A primeira é a guardiã das memórias. Tá vendo que aqui tem uma memória de uma criancinha com uma mãe? Pode ser que algumas pessoas tenham que curar memórias intrauterinas, tá? Ou de quando você era bebê. A malha tem o poder de libertar dores e traumas associados a lembranças do passado, sejam nessas vidas ou em outras, inclusive quando você estava no útero. Sua serenidade apoia a cura profunda da alma. As memórias guardam as emoções dos eventos que as criou. Limpar a emoção enquanto deixa a memória intacta te liberta de usar as suas experiências para crescer sem reviver os sentimentos, né? Então aqui, ó, é um chamado para vocês ficarem atentos, né, a essa indicativa aqui, porque pode algumas pessoas estarem atraindo, por exemplo, abandono na vida, né, sentimento de abandono, porque se sentiu assim às vezes, né, em outras vidas, mas ou até mesmo dentro do útero, né, ou quando era criança, pode ter esse sentimento aí de abandono, por exemplo. E aí quando a gente tem esse sentimento, principalmente nos 7 primeiros anos da nossa vida, que é a infância, nós levamos esse padrão para tudo, para os nossos relacionamentos. Sempre a gente vai atrair pessoas que abandonam a gente pra gente sentir aquilo ali. Porque tudo que a gente sente é o nosso inconsciente falando assim, olha, isso aí tá dentro de você. Isso aí tá dentro de você, não tá fora. Né? Então o que você tem que olhar é você tirar esse sentimento de você, você curar isso para que realmente faça a diferença, né? O outro que veio é o Sunny Love, é o mestre da cura e da perda de amor, tá? Então aqui o Sunny Love, como guardião do amor, cura as feridas do abandono, tá vendo? Exatamente o que eu falei. Da decepção com o amor ou a perda do amor em suas várias formas, tá? Ser ferido por alguém que você ama ou deveria amá-lo é uma das feridas mais profundas que os seres humanos experimentam. Essa dor só pode ser curada pelo amor, embora nem sempre seja fácil amar aqueles que causaram dor. Estar aberto a permitir que Sunny Love te banhe em seu bálsamo de cura proporcionará uma perspectiva mais alta para que você possa entender mais profundamente as razões pelas quais alguém negou o seu amor a você. Então, tem tudo a ver aqui, né, gente? Se você passou também por uma situação que, às vezes, o primeiro amor da sua vida, que foi a sua mãe, né? Às vezes você teve aquela desconexão, né? Então, o perdão, né, pela aquela consciência, ter tido aquela reação naquele momento, faz toda a diferença, tá? E o último aqui, ó, que veio 3, né? Foi esse daqui, que é o Mirum, que é o mestre da cura de feridas da infância. Parece brincadeira, né? Mas olha, é sério. Mirum apoia a cura de feridas desde a infância e desperta os dons da alma perdidos devido a esses traumas. Ele está pronto para ajudar os que no caminho da autoconsciência, pois trazem o amor e a aceitação da criança interior. E eu estou muito trabalhando essa energia de criança, sabe? Já faz um tempo já. E eu tô sentindo muito, assim, a necessidade de realmente resgatar essas energias, tá? Você está pronto para conhecer e amar o seu interior, a sua criança interior. As feridas que você vivenciou quando criança deixaram cicatrizes que estão chamando a sua atenção, que normalmente é o abandono, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco. É hora de você soltar a sua criança, voltar para a sua criança interior, e se tornar a pessoa incrível que você é chamado para ser, né? Então aqui, gente, assim, para mim é nítido
que muitas pessoas precisam trabalhar a cura da criança, tá? Isso está sendo já passado para mim, assim, já tem umas semanas, umas 3, 4 semanas, quase um mês, que eu tô com muita energia, assim, de curar a criança, trabalhar a criança, né? Porque existe muitas crianças. Normalmente, o adulto ferido é porque é uma criança ferida, tá? Então, e a criança, ela tem um mecanismo que ela bloqueia aquilo ali. Então, ela sofre aquele trauma e ela bloqueia. Muitas vezes, o inconsciente mascara e ela não lembra, assim, conscientemente daquilo. Mas aquilo tá dentro dela, né? Aquilo lá vai atrair situações porque ela tem aquela ferida dentro dela. E o exemplo, por exemplo, o abandono, o que pode acontecer também na infância? Por exemplo, seu pai ficou desempregado, né? E ele ficou mais tempo com você. Te levou para fazer as coisas, né? Ele ficou mais interagindo com você. Assim, do nada ele arruma um trabalho e ele tem que sair de casa de novo e deixar você ali e ir trabalhar, né? Só essa desconexão muito pequena, mas para a criança ela é muito grande. Porque para ela não entende aquilo ali, que o pai tem que fazer aquilo e tem que deixar ela. Então ela se sente abandonada, tá? Ela se sente ferida, ela sente a falta, tá? Muito também acontece quando a criança perde a mãe no parto, ela se sente abandonada, tá? Ou os pais se separam logo assim na infância, ela também sente, tá? Então tudo isso marca como abandono, tá? Então tem N situações, isso foi apenas alguns exemplos, tá? Que a gente pode analisar, né? De várias situações de abandono. Mas a criança, ela leva isso, né? Dentro dela. E aí o que acontece? Ela vai atrair pessoas que abandonam ela, é amizade que abandona, é relacionamento que abandona. E tudo ela vai se sentir abandonada. Por quê? Porque aquilo lá tá dentro dela, né? Então, quando ela olha para aquilo, para aquela ferida e ela cura aquilo ali, aquilo já não existe mais. Então, aquela situação ela já não vai mais atrair. Então, a gente está num período no planeta onde está pedindo pra gente consciência e o desapego dessas memórias. E a gente só tem desapego dessas memórias quando a gente realmente fala, não, agora eu quero me libertar, né? Agora eu quero me curar. Eu já falei aqui, mas a gente já tá no mundo de regeneração, né? A gente tá com um pezinho ainda no provas e expiações, né? Porque tem muitas pessoas inconscientes, né? E a gente trabalha em coletivo também. Então, quanto mais o coletivo ele abre a mente para cura, mais regenera. E a gente vai ter um longo caminho de regeneração. Então, assim, é de pouquinho a pouquinho, é um trabalho de formiguinha, mas tudo vai começar a mudar, gente, tudo. A medicina, como vocês conhecem agora, ela não vai ser mais dessa forma e não vai demorar muito, tá? É só uma questão da verdade, vai libertar a gente, né? Daqui a pouquinho ela chega, né? Então, o que a gente tem que fazer no nosso papel, o nosso trabalho? Olhar para nós. O que você está enxergando no outro está dentro de você. E vai se desconectando dessas coisas. O que você não quer olhar, né? É porque é o que você realmente tem que olhar. Porque normalmente a reação primeiro é a gente não querer olhar para a dor, não. Né? O autoconhecimento, ele machuca, eu não quero saber disso. Né? E na verdade esse é o caminho. Ele não é fácil, né? Por isso que muitas pessoas fogem, né? Não quero saber. Só que cada vez mais vai ficar muito mais forte esse chamado, tá? É um chamado mundial, assim, universal e de tudo, né? Todo o universo ele tá ascensionando, ele tá mudando. Então tudo não tem como a gente ficar fora. Às vezes tarda um pouquinho, poderia já ser, né, muito mais rápido, sim, né? Se as pessoas tivessem realmente a consciência e saíssem do coletivo, desligassem a televisão, se desligassem das notícias, né? Mas muitas vezes
assim, o chamado ele é assim, cada um vai num tempo. Então a gente também tem que ter empatia pelo outro, né? Não deixar o ego nesses momentos dominar, porque muitas vezes quando você olha as pessoas fazendo os mesmos erros, a vontade que a gente tem é simplesmente falar, pelo amor de Deus, acorda, né? Abre o olho, né? Sai dessa, né? E as pessoas, só que cada um tem seu momento, né? A gente tem que respeitar. A gente tem que ir ouvindo a nossa verdade, né? O nosso coração, o que faz sentido para nós naquele momento, e ir mudando, né? E quem tiver disposto a nos seguir, né? A ouvir a nossa voz, que seja. Se não tiver, vai ter um momento, né? Cada um tem seu momento. Então aqui hoje é o chamado para nossa criança interior. Olhe para ela. Né? Olhe para sua criança, olhe lá para quando você era criança ou até mesmo inconsciente. Através da meditação a gente consegue acessar isso, tá? Mas é uma prática que você vai ter que ir fazendo, aí as memórias vão vindo aos poucos. Você tem que confiar também que tudo que vem não é uma fantasia, né? Não é uma coisa assim que isso daí tá vindo na minha mente e é uma coisa ilusória. Não é. Se alguma coisa vem na sua mente, você tem que confiar. Isso é intuição. Isso é a verdadeira mediunidade, que muita gente achava que era uma coisa assim, né? Só que o problema é a confiança, a gente confiar no que realmente o que tá vindo para você é alguma coisa que tá sendo, né, tá trazendo aquela conexão, daquela memória de infância. Às vezes você está ali, quando você se pega, quando você, né, tava lá na sua infância, ouça músicas, por exemplo, da sua infância. Isso vai levar você lá, vai projetar você lá naquele tempo, né? Coma alguma coisa que você gostava, um doce que você gostava, por exemplo. Isso vai te remeter lá. Então é muito mais fácil de você acessar essas memórias quando você tem um gatilho daquele tempo, né? Então, por exemplo, quando eu era criança eu gostava muito de... que lá, por exemplo, Maria Mole, né? Vamos colocar assim. Aquele doce que era meio molinho assim, meio parecendo uma nuvem, né? E aí você come, quando você come, você entra em contato com isso, né? Então traz memórias, vai trazendo. Então essa conexão você tem que trabalhar a confiança de que tudo que você está acessando é que está dentro de você. Não tem como você inventar uma coisa, né? Se está vindo dentro da sua mente é porque é uma conexão sua de algum tempo e espaço. Muitas vezes a gente tem acesso a vidas passadas e a gente acha que é loucura, que é um sonho, né? Nossa, eu viajei. Na verdade, não. Então a gente tem esses momentos que a gente acessa, a gente acessa essas memórias, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Então é isso, né? Quem não pegou a mensagem desde o começo, né? Sejam bem-vindos todos aí. Pode assistir, eu vou liberar agora, tá? É um chamado pra gente pisar no freio, desacelerar no dia de hoje, entrar em contato mais conosco. Isso está sendo chamado a semana inteira. Todas as mensagens estão levando a isso, pra gente sair um pouquinho do externo, da bagunça do dia a dia, e a gente começar a olhar mais para nós, que a cura do mundo está dentro de nós, né? Se você se cura, você cura o mundo. Você não apenas se cura. Então esse é o chamado, né? Olhe para você, não olhe para o outro, deixa o outro. Quando o outro estiver no tempo dele, ele vai acordar, ele vai despertar, ele vai começar a regenerar, tá? Então olhe para você, não olhe para o outro, deixa o outro. Deixa o outro fazendo as coisas erradas, deixa o outro fazendo as coisas inconsciente, né? Então, comece a olhar para vocês, ok? E foco na criança, tá? Essa é a mensagem. Criança, vida intrauterina e vidas passadas, né? Que essa é o foco, que tem muita coisa para curar ainda. Quando a gente cura esse tempo, a gente cura o presente, né? E aí tudo se transforma, né? Convidando a todos, né, para participar do portal. Toda terça tem ativação. Inclusive, a mesa pleidiana que eu vou trabalhar no dia 21,
Ela cura memórias de vida intrauterina de criança de 0 a 7 anos, de 7 a 14, vidas passadas, vidas paralelas. Ela acessa várias consciências, tá? Então, se você tiver vontade, ainda dá tempo, tá? Um valor simbólico. E vai ser dia 21, que é o portal, né, do equinócio, e vai ser muito forte esse ano, né? E toda terça-feira tá tendo um encontro. Então eu recebi o chamado de ir trabalhando por causa desses eclipses do portal mesmo, 12/12, teve um 3/3, 3/12 agora. Então vai ter muito portal se abrindo aí, muita energia chegando nesse mês de dezembro. Por isso que às vezes você tá cansado, sem energia, às vezes um pouquinho assim estressado. Por quê? Porque as energias chegando, a gente sente aquela diferença, né? Então é isso. Bom dia para vocês. A gente se vê amanhã, tá? Muita luz e muita paz e gratidão a todos. Um forte abraço. Oi, Filipa. Oi a todos.